Mais uma vez, cenário totalmente diferente. Não estou em casa, estou no hotel no Chile, mas tem alguns assuntos do nosso Brasil que chamam muita atenção e não tem como comentar hoje. Meu nome é Ricardo, faço parte da Lariate e hoje a gente vai falar um pouquinho sobre todo o burbúrio que aconteceu no mercado, por que despencou tanto, por que o dólar disparou e o que isso implica para nós como investidores. Então, segue aí que a gente vai conversar bastante hoje. Durante essa semana nós tivemos uma queda brusca na Bolsa de Valores e também uma subida muito elevada do dólar e a política tem tudo a ver com isso. Durante o discurso nessa semana, o Lula falou um pouco sobre os seus planos para o próximo ano e isso acabou deixando o mercado bastante agitado, principalmente pela continuidade e da forma como vai ser continuado alguns programas sociais. O Auxílio Brasil, que foi criado durante a pandemia para auxiliar as pessoas que não tinham como ter uma fonte de renda, estaria sendo negociado para continuar com os mesmos valores no próximo ano, cerca de R$600. E por que isso seria um grande problema? Bom, dar dinheiro para quem precisa não é exatamente um problema. A questão é de onde sai esse dinheiro e se esse dinheiro está sendo alocado de alguma coisa que hoje não teria muito como se realocar. Tem algumas poucas formas do nosso governo conseguir colocar dinheiro num projeto social. O primeiro deles seria realocando essa verba de algum lugar. Isso significaria fazer cortes em algum outro ponto. Pode ser em algo essencial, pode ser algo supérfluo, mas teria que haver cortes. Para mim essa seria a melhor opção se a gente fizesse uma reforma administrativa, porque existem muitos cargos dentro do governo e também do judiciário que acabam recebendo acima do teto constitucional. E isso, que já seria um problema por si só, acaba elevando muito as contas públicas e fazendo com que nós e também os mais pobres acabem pagando mais por isso. A segunda opção seria contrair mais dívidas, e isso é um problema, principalmente porque nós vamos aumentar a liquidez aqui no nosso Brasil e fazer com que isso gere inflação. Além de que a gente não tem o melhor score do mundo, se a gente puder parar para pensar. Nós já tivemos as precatórias, que foi uma PEC que simplesmente falava que nós precisávamos pagar certas dívidas e que nós decidimos não pagar, e isso pode gerar problemas para a gente. E todo o dinheiro que se pega emprestado é muito mais caro e isso também é um problema porque a nossa dívida sempre continua aumentando. Com isso, o risco de a gente não conseguir pagar a dívida também aumenta e o risco de calote sempre existe. Então, pegar dinheiro emprestado também não é uma das melhores opções que a gente tem. E a terceira, que é diretamente impopular com a população, é o aumento de impostos. Claro que existe essa ideia de que se vão taxar os bilionários, as grandes fortunas, mas no final das contas isso acaba sendo repassado na cadeia. Todo imposto que é criado lá na indústria chega até o consumidor final, não tem como escapar disso. E qualquer imposto seja colocado nesse tipo de pessoa, que você pode achar que é muito distante da sua realidade, ainda vai recair sobre os demais. No fim, todo mundo vai pagar, então isso de aumentar impostos, mesmo seja de uma classe específica, acaba refletindo para todo mundo. Infelizmente, é assim que a coisa funciona. Além disso, se a gente for parar para pensar, a própria inflação gerada por novos empréstimos acaba sendo um tipo de imposto que a gente não vê, mas que também acaba incidindo sobre os mais pobres. Se a gente olhar o IPCA, que é o Índice de Preço ao Consumidor Amplo, ele acaba olhando somente as pessoas que ganham até 40 salários mínimos, o que significa que a inflação incide muito mais com quem ganha menos do que quem está ganhando muito mais. Ou seja, o pobre acaba pagando muito mais a conta por esses empréstimos do que o resto da população. Lembrando que a população pobre no Brasil é a grande maioria, ainda tem mais esse detalhe. Bom, sabendo que a gente tem essas três opções, qual seria a opção que o governo está colocando agora? A primeira coisa que a gente tem que saber é que o próximo governo está querendo fazer isso, quebrando o que nós temos como uma lei fiscal hoje, que é a lei do teto de gastos. E essa lei diz que o governo não pode ampliar seus gastos públicos acima da inflação. Claro que existem formas de se burlar isso, e eles estão querendo inclusive revogar essa lei para que ela não exista. O que significa na prática que o governo não tem mais um teto, ele pode gastar o quanto ele achar que deve. Existem muitas pessoas que acreditam que o governo não deve ter um limite de gastos com coisas que são importantes, mas a gente tem que lembrar que qualquer gasto que o governo tenha vai sair do nosso bolso, de uma forma ou de outra. Se não for imediatamente na forma de impostos, vai ser depois na forma de dívida que vai ser contraída e gerar inflação. Então não existe mágica, a coisa vai gerar um impacto para você. E essa notícia em si não veio sozinha, nós ainda tivemos um aumento no nosso IPCA, ou seja, a nossa inflação teve um aumento
aumento maior do que o esperado. O aumento na inflação, que foi de 0,59, bateu e passou a expectativa, que era de 0,48. Nós estávamos no momento onde a inflação estava caindo durante alguns meses consecutivos, isso devido a alguns fatores que aconteceram, tanto internos quanto externos, mas agora nós voltamos a ter uma inflação positiva. E é claro que com a inflação muito elevada que nós estávamos no acumulado desde a parte da pandemia, acaba fazendo com que as taxas de juros tenham que aumentar, ou pelo menos é assim que o governo acaba fazendo para que ela diminua, para diminuir a liquidez no mercado. Ou seja, nós podemos ver taxas de juros ainda maiores daqui para frente. Isso fica ainda mais evidente quando nós olhamos o dólar e as moedas lá de fora. O dólar, que vinha vindo numa queda bastante expressiva, acabou subindo bastante nesses últimos dias também, por conta das declarações e outras coisas que estão acontecendo dentro dos Estados Unidos. A inflação esperada, que estava em 0,6, chegou a apenas 0,4, o que é excelente para os Estados Unidos, e é claro, isso também significa que o dólar vai começar a se apreciar. Isso acontece porque lá nos Estados Unidos houve um movimento muito parecido com o que nós fizemos aqui no Brasil. A inflação sobe, os juros acabam acompanhando. Não tem muito como fazer outra forma, pelo menos da parte do governo, para que isso se diminua ou pelo menos se equipare. Mas com essa diminuição no crescimento da inflação, é esperado que o dólar comece a ter uma estagnação e comece a se apreciar, principalmente com relação ao real. Isso também será acompanhado da diminuição da taxa de juros, ou pelo menos a estagnação que já está prevista pelo Fed, o Federal Reserve, para o final de dezembro, para que seja congelada a taxa de juros, pelo menos por um tempo, ver como é que vai ficar a inflação e aí decidir quando diminuir ou se ela vai precisar aumentar. E com isso, todos esses fatores, tanto internos quanto externos, nós conseguimos chegar no valor de 5,41, passando até um pouco disso do dólar com relação ao real. E isso é algo terrível pra gente que estava vendo o dólar cair tanto. Aquelas comprinhas internacionais que você queria fazer vão ter que ficar para depois. E toda essa situação colocou até uma figurinha bem carimbada da nossa economia de volta aos holofotes. O Meirelles, que foi presidente do Banco Central durante o governo do Lula nos seus primeiros mandatos, começou a dar algumas declarações que deixou o mercado até bastante pessimista. Ele tinha se colocado à disposição do novo governo para novas conversas, até mesmo para ter algum tipo de cargo ou até mesmo ajudar nos planos econômicos, mas as últimas declarações deles deixam bem claro que ele parece ter sido colocado de fora, não parece estar com um interesse tão grande da parte do governo em ter o Meirelles de volta ao seu corpo governante. E ele se disse bastante pessimista com as declarações e também os planos do novo governo, dizendo ali que eles estão indo até uma direção mais Dilma do que qualquer outra coisa, lembrando que o governo Dilma acabou deixando não só uma grande dívida no Brasil, mas também taxa de desemprego altíssima, um crescimento baixo da nossa economia, dentre outras coisas. No fim, ele finaliza sua fala dizendo: "Só posso lhes dizer uma coisa. Boa sorte." Isso até acabou virando um jargão no mercado financeiro, dizendo que esse foi o Boa Sorte Day, quando o Meirelles deu essa declaração e teve uma queda brusca na nossa Bovespa e também um aumento gigantesco no dólar. Mas aqui eu queria deixar uma reflexão para vocês, principalmente por conta do tempo que a gente vive, dessa transição que está acontecendo e de como essas coisas são complexas e complicadas. Nós temos que entender que qualquer governo ele vai ter um plano daquilo que ele quer fazer para a população. Porém, existem certos crivos que até passam pelo crivo da realidade do que pode e não pode ser feito. Usar de palavras bonitas, como nós queremos dar mais igualdade, nós queremos dar mais possibilidade, nós queremos dar mais educação, dar comida no prato das pessoas, parecem muito palatáveis, mas nós precisamos entender como as coisas vão ser feitas. E é no como que nós geralmente encontramos problemas, porque não adianta de nada nós termos a melhor das intenções se o resultado no fim das contas for desastroso, não só para quem está no topo da cadeia, mas também, como a gente já comentou aqui, para as pessoas mais pobres, que são elas que pagam as contas no fim do dia. Então, independente de quem você tenha votado ou qual tipo de governo você apoie, seja crítico com relação às coisas que você vê. Afinal, você paga imposto e essa conta vai ser paga do seu dinheiro, assim como do meu e de todas as pessoas à sua volta. Então seja crítico, seja criterioso e cobre das pessoas que façam aquilo que é do melhor interesse para a grande maioria. E não só do interesse daquilo que é falado, mas também dos resultados, porque no final das contas, discurso bonito não bota comida no prato de ninguém e não vai dar oportunidade, nem emprego e nem nenhuma dessas outras coisas que estão sendo prometidas.
Bom, essa semana o nosso governo deu papo mais que suficiente para horas de conversa, mas eu gostaria de saber de vocês quais outros assuntos aconteceram nos mercados e no mundo dos investimentos que nós não conseguimos comentar aqui. Deixa nos comentários para nós termos esse bate-papo durante a semana. Enquanto isso, eu vou ficando por aqui e até a próxima!